Olá, irmãos. Bom dia a todos. E estamos iniciando aí mais uma semana, não é mesmo? E eu me chamo Uquias Magal. Esse é o nosso canal do Uquias Magal aí, com mais mensagens, informações importantes para sua vida. Em nome de Yeshua, de Jesus, que o Senhor possa abençoar você que está aí voltando hoje para o trabalho ou está em casa. Que você possa ter um dia abençoado, direcionado pelo Senhor em tudo, que os caminhos se abram diante de ti da forma que o Senhor deseja para a sua vida. E eu queria deixar uma palavra, uma promessa que está escrita e explicá-la à luz do que nós estamos vendo hoje. Olha só, o livro de Jeremias, do profeta Irmiyahu, capítulo 31, versículos 31 a 33. Diz assim, até o 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É tão maravilhosa essa palavra, corrobora um pouco com o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Tá bom? Isaías capítulo 1, versículo 18 diz o seguinte, olha só. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isso aí é um convite do Senhor para nós voltarmos ao arrependimento, irmos até o Senhor para sermos tratados, para sermos curados. Você sabe que quando o Senhor fala de pôr a Torá no interior, hoje eu falei com várias pessoas, né? As pessoas, a questão dessa dose das empresas que estão sendo dadas aí para lidar com esse vírus dessa época, né? Esse problema biológico e trata-se de uma vacina que fala de RNA mensageiro, tá? Só para você ter uma noção. O DNA em nós, tá? Tudo o que você é, o que aparenta hoje, a sua aparência, o seu comportamento, seus pensamentos, seus sentimentos, tudo está escrito em rolos dentro das suas células, chamados DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, tá bom? Mas ali é como se fosse o algoritmo do nosso corpo. Você vai entender isso vendo como que funciona, por exemplo, o computador. Tá? O computador, ele, Windows, né? A forma que você vê o funcionamento do computador, o software, todo o funcionamento, por que que ele se comporta daquela maneira, por que ele faz aquilo, é justamente porque o algoritmo, os números que são a base dele, que é a programação dele, foi escrito daquela forma, por isso que você consegue usá-lo daquela maneira. É por isso que ele existe e funciona daquela maneira, por causa do DNA, que é o Windows. Nós somos o nosso DNA. E é um monte de informações, e elas que são os genes, é a nossa informação, tudo sobre nós está escrito ali. A forma que você vai se comportar está escrito ali. A forma que você vai sentir, pensar e como você vai ser, está escrito tudo ali.
Imagina que você veio para o mundo e o Eterno já escreveu no seu DNA todas as letras, a genética, tudo ali está escrito, já está tudo escrito. Tudo, tudo, perfeitamente, como você tem de ser e como você pode ser. Qualquer alteração nisso muda quem você é. Elimina a tua essência. Isso é muito importante. Muda a sua essência. Isso pode mudar completamente quem você é. O RNA nada mais é quando no caso, quando o DNA ele cria, né, e tem lá uma base genética, tá aí todas as informações, seu corpo precisa de uma determinada proteína. Tá? Eu preciso de uma proteína para tal órgão, para isso, para isso. O DNA ele tem toda a informação, só que o DNA, o que ele faz? Ele não pega todas as informações, letrinha por letrinha, para fazer essa proteína. O que ele faz? Ele cria como se fosse uma receita pequena, tá? Uma receita, digamos, resumida, para que então seja criada essa proteína para o teu corpo da maneira correta, só que de uma maneira reduzida, com as informações necessárias. Ele transcreve, ele se transcreve para aquilo. Isso é o RNA, tá bom? Então é ele que vai fazer com que o seu corpo trabalhe, suas células, para produzir essa tal proteína. Agora, o Senhor está falando nas Escrituras em Jeremias 31 de que ele vai pôr a lei dele dentro do homem. Quando o homem caiu, foi tirado de dentro de nós algo, ou foi corrompido, foi acrescido dentro de nós coisas que não eram para estar na nossa genética. Tá? Você vai entender que as Escrituras tratam de genética, do seu sangue. Nós herdamos coisas do nosso passado muito ruins. O comportamento dos nossos pais passa para nós. Desde o nosso primeiro pai lá atrás. E a raça humana está herdando coisas ruins. Pensamentos, comportamentos ruins, doenças. Pense nisso. Acha que o Senhor tinha isso para nós, que o Senhor vai criar um ser humano doente, com defeito? O eterno Deus não faria isso de jeito nenhum. Não é plano dele, não tem nada a ver com ele. Mas algo aconteceu no meio do caminho que a obra foi completamente deturpada, foi desviada. Hoje estão querendo, né, dar várias doses dentro do corpo humano. E aí eu me deparo com esse sujeito aí, o Elon Musk, dizendo que o DNA e o RNA nada mais é, né, do que um programa de computador. Mas quem entendeu isso? Quem vai entender isso? Quando você mexe, se eu for lá e alterar, por exemplo, eu tenho um jogo de computador, tá bom? Onde eu crio, por exemplo, eu crio todo o jogo, coloco todos os algoritmos, todas as funções do jogo, e em determinada parte de um lugar, quando eu passo com o personagem, ali naquele lugar tinha que ter uma árvore, um rio e uma casa. Se eu altero as letras do algoritmo, os números do algoritmo daquele jogo, que era 1, 2 e 3, e coloco 4, 5 e 6, da próxima vez que eu passar não é mais uma árvore, um rio e uma casa. Da próxima vez pode ser só um deserto e uma casa em chamas e um rio, porém seco ali, um lugar onde passava o rio, só que está totalmente seco. Tudo alterou. Não, está descaracterizado o lugar. Assim acontece conosco. Orem, porque existe gente no meio, nessa terra. Gente não é ser humano, não. Pessoas no poder que não permitem o filho deles tomar essas coisas, mas querem que eu e você tomemos.
Isso é uma provocação ao Eterno, é uma provocação a Deus contra a sua criatura. E o Senhor tem um plano de que Ele vai colocar dentro de nós, Ele vai reescrever nossa genética, colocando a lei dEle. Ele fala, eu vou fazer uma aliança com os meus filhos. Não como eu fiz no passado, que eu dei uma lei para eles, e foi quebrada. Israel quebrou aquela aliança. Ele fala, agora eu vou pôr dentro. Eu vou inscrever no seu coração a tua base, a sua genética, o seu DNA, vai estar escrito a lei de Deus. Então como que vai ser? Você vai ter uma aparência gloriosa, do jeito que o Senhor queria. Você vai começar a pensar de acordo com a vontade de Deus, porque o que Ele tem, a lei dele vai estar dentro de você, então ela vai produzir pensamentos de Deus. Você vai começar a se comportar do jeito que Deus deseja, porque a lei de Deus vai estar dentro de você, ela faz parte de você, ela será você. Então você vai começar a se comportar do modo que Deus deseja. Você será um exemplo de quem Deus é na terra. Nós vamos trazer para a terra o reino de Deus. Este é o nosso papel, trazer para a terra o reino de Deus. Eles querem infestar a humanidade, eles querem destruir a humanidade. E nós, pelo poder de Deus e do seu Santo Espírito, nós vamos também sermos usados neste tempo para incendiar outros corações que estão apagados na chama neste momento, que não têm mais força, que foram completamente destruídos e arrasados pelas circunstâncias na vida. O Senhor diz que Ele faz conosco, o Senhor pode e Ele quer e faz conosco uma nova aliança, onde tudo que está errado em nós, Ele conserta e reescreve a base, que é o seu DNA, a sua genética, quem você é, Ele reescreve para fazer de você um novo homem, uma nova mulher, para viver uma nova vida, uma nova experiência. E trazer para cá o reino dele para essa terra, para que outras vidas possam encontrar um refúgio, porque se nós trouxermos o reino de Deus para essa terra, as pessoas terão um lugar de segurança, as pessoas terão um lugar onde elas poderão enfim viver uma vida plena e abundante. Este é o nosso papel. Tirem o medo das mentes dos corações. Parem de ouvir loucuras e encha-se do Senhor. Eu não sei, nós não sabemos o que aconteceu com as vidas. Mas o Senhor quer reescrever completamente, não só a sua história, Ele quer reescrever você. E sabe, irmãos, dentro desses mesmos rolos, que está dentro do seu DNA, tá? Tá tudo escrito sobre você. Quando nós abrimos a nossa boca para falar, olha, eu nasci na época errada, porque olha como está esse mundo e olha como eu penso. Não. Deus escreveu no seu DNA tudo que você precisa para usar nessa geração. O poder que Deus te deu, o poder que Deus deu a cada um de nós, ele foi escrito para que num determinado período da nossa vida, ele se manifeste e é para ser usado nesse tempo da Terra. Você foi criado para viver neste tempo e você já está tudo programado em você para exercer a sua função, a sua missão neste tempo. Você tem que buscá-lo e perguntar, Senhor, para quê? O que eu tenho que fazer? O que o Senhor tem para mim? Me mostra. Tenha certeza, o Senhor vai te responder. O Senhor, Ele deseja muito, muito usar as nossas vidas e nos colocarmos na nossa função para que nós exerçamos tudo que está escrito em nós, que Ele colocou para que nós vivamos. Ele tem prazer e um desejo imenso de realizar tudo nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo Messias, em nome de Yeshua. Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Que o Senhor possa te abençoar e fortalecer. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.